Olá, eu sou o professor Elias Campos, do Seminário Teológico Ebenezer, e nós estamos nessas lições estudando sobre o livro de Tiago. Então, nós vimos já o primeiro capítulo dessa pequena carta aqui, que tem 5 capítulos, né? E nós vamos agora entrar no segundo capítulo dessa carta. Nós já vimos que Tiago é aquele que é meio-irmão de Jesus, vamos dizer assim, né? Aquele que era um daqueles nascidos, né, de José e Maria, né, mais novo que Jesus, obviamente, né? E ele virou um esteio na igreja, um homem forte, um homem realmente importante na igreja pelo seu serviço, pela sua sabedoria. A gente vê um pouquinho disso lá no livro de Atos, né? Atos mostra um pouquinho sobre esse Tiago. E esse Tiago está escrevendo aqui a carta, no capítulo 1, ele se descreve como escravo, como servo de Deus e de Jesus Cristo, e chama Jesus de Senhor, né? Ele não vai chamar Jesus de irmão. Ele entende aqui que Jesus é o Cristo, é o Salvador, né? Por mais que eles tinham uma união ali, né, da mãe deles, no caso, mas ele entendia muito bem que o Salvador Jesus, aquele que morreu na cruz, ressuscitou, era o seu dono, né? E ele vai tratar de várias coisas. Vimos também que nesse primeiro capítulo ele mostra um pouco um problema nessa igreja aqui, né? Quer dizer, esses irmãos, né, que parecem ser judeus, que se converteram ao cristianismo, estavam espalhados em regiões fora da Judéia, né? Fora daquela região onde era a terra prometida que tinha no Velho Testamento. Então, a partir do Velho Testamento, os judeus se espalharam por boa parte do mundo, e Tiago escreve para alguns deles que estão por aí, né, separados, né, da terra prometida, e estão já nesse momento convertidos ao cristianismo. E ele vai dizer, olha, eles tinham problemas entre ricos e pobres na igreja, eles tinham problemas porque os ricos estavam se confiando na riqueza, e os pobres parece que estavam querendo a riqueza do rico, né? Então virou um problema muito sério, e ele pega e fala, olha, rico não se confia na riqueza, porque tudo vai passar, e vocês vão passar junto com a riqueza. E pobre lembra da dignidade que Jesus dá para vocês, né? Quer dizer, nós somos dignificados por Jesus, e isso é o mais importante. Nada nesse mundo vai fazer com que a gente tenha valor, e sim, Jesus é aquele que nos dá valor. E ele fala aqui nessa carta uma coisa muito importante aqui, que é a questão da prova da nossa fé. Então, no capítulo 1, versículo 3, ele fala que a gente vai ser provado na fé. Então, essas provas que vão aparecer, né, elas vão mostrar muito do nosso crescimento, da nossa maturidade espiritual. Porque se temos prova e somos aprovados nessa prova, então, cada dia mais nos tornamos mais íntegros, mais completos, pessoas sem falhas, né? É isso que é importante. Somos mais parecidos com Jesus. Conforme as provas vêm e a gente cai nelas, a gente dá voz para a cobiça, dá voz para o pecado, a gente vai cada vez mais indo rumo à condenação, à destruição, que é onde o pecado vai levar qualquer um que dá voz a ele. Então, ele vai dizer muito isso. Ele vai dizer, olha, vamos ser praticantes da palavra. A palavra de Deus, ela é muito importante, mas ela deve ser praticada. Por isso que nós vamos ter sabedoria. Vamos aprender da palavra de Deus e vamos estar praticando essa palavra de Deus. Por isso que ele até fala no capítulo 1, né, que versículo 5, que se você aqui, quando precisarmos, né, de sabedoria, é para pedir a Deus, porque Deus vai dar sem nenhum empecilho, né? Ele vai dar para a gente realmente a sabedoria, que é a gente conseguir, na hora da prova da fé, lembrar da palavra de Deus e praticar o que é correto, ser aprovado nessa prova. No capítulo 2 ele fala assim, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, lhes disserdes, tu assenta aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Olha a diferença que ele está dizendo, né? Enquanto aquele que está bem vestido, em traje de luxo, ele fala, assenta-te aqui em lugar de honra. O pobre ou assenta abaixo do estrado, ou fica de pé. Versículo 4, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos, né? Fazendo aqueles julgamentos com critérios errados, né? Ouvi, versículo 5, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres,
para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Entretanto, vós outros menosprezais o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem, né? Lembrando lá de Levíticos 19. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falei de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A gente está vendo aqui nesses versos que desde o capítulo 1, ele vem atentando sobre a questão da diferença entre pobres e ricos. Parece que até mesmo os pobres estavam dando mais honra para os ricos, tratando diferente. Gente, olha, na Irmandade isso não pode acontecer. Eu sei que no mundo há muito isso, né? A pessoa que tem uma posição importante no mundo, a pessoa que tem uma condição financeira acaba sendo mais respeitado pelo que tem ou pelo que é. E aqui na igreja, na Irmandade, isso não pode acontecer, porque todos recebemos o mesmo prêmio. Nós temos funções diferentes na igreja, mas somos todos servos de Deus iguais. O que muda é o serviço que estamos prestando. Uns prestam serviço dando aula, outros prestam serviços fazendo diversas coisas, visitando pessoas, né? Tem gente que arruma, né, para o prédio da igreja, tem gente que trabalha evangelizando pessoas em várias partes do mundo, tem gente que gosta de estar pegando as orações dos irmãos, está orando o tempo todo pelos irmãos, tem gente que está louvando o tempo todo, cantando, ensinando novos hinos, compondo novos hinos. Então, os dons são diferentes, os serviços são diferentes, mas todos temos o mesmo valor. E ele vai dizer que, olha, não é para tratar as pessoas com favoritismo, porque ela tem mais dinheiro, né? Parece que a pessoa que trata o outro que tem mais dinheiro com favoritismo, ele está interessado em ser recompensado pelo serviço que está fazendo. E no cristianismo, nossa recompensa vem de Deus. Servimos aos outros, não para receber nada da pessoa, mas sim porque servimos ao nosso Deus, e Deus quer que nós sirvamos, já nos deu, Deus já nos deu as coisas, né? Então, o problema aqui era muito sério. Ele vai dizer, olha, não adianta querer cumprir uma coisa e errar nisso, porque vai dar no mesmo erro, né? Desde a época da lei era assim. Se errar numa coisa e fizer a outra certa, o erro já fez as pessoas errarem totalmente, né? Então, ele vai mostrar isso aqui para a gente. Não adianta, que vai levar à condenação. Hoje somos julgados pela lei da liberdade de Jesus, mas nessa lei da liberdade não cabe a nós fazer acepção de pessoas. Isso é algo ruim, é algo que não é agradável a Deus, né? Versículo 1 do capítulo 2 falou isso, né? Não, a nossa fé em Jesus não pode ser em acepção de pessoas, não pode ser com favoritismo. Temos que tratar pobres e ricos iguais. Isso não faz diferença na salvação do Senhor. Todos são iguais em Jesus Cristo na igreja. Versículo 14. Meus irmãos, qual o proveito alguém disser que tem fé se não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessidade do alimento cotidiano, e qualquer entre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes der o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si, só está morta, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem, temem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E a Escritura vai dizer, ora, Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe imputado
para a justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, que acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então ele vai dizer, dentro dessa conversa que ele teve aqui sobre a acepção de pessoas, está dizendo, gente, olha, para de tratar diferente um ao outro e se preocupa em fazer, em ajudar as pessoas. Não adianta nada a gente ver alguém necessitado e dizer, eu vou orar por você, Deus te abençoe, né? Se a gente pode ajudar aquela pessoa, né? Aqui está dizendo, ó, você vê uma pessoa nu, uma pessoa sem roupa, precisando de roupa, e você vai dizer para ele, ah, Deus te abençoe? Não, você tendo condições, você vai ajudar. E ele vai deixar bem claro, a fé em Deus vai fazer com que a gente haja. A fé, ela é acompanhada de ação. Não adianta dizer, ah, eu acredito em Deus, mas não se movimentar. O cristão se movimenta, tanto em serviços, em ajuda social, em ajudar as pessoas, em pregar o evangelho, em servir o nosso Deus. Por isso que ele fala, olha, se você tem fé, mostra com as obras vão mostrar a nossa fé. Lógico que tem pessoas que podem fazer coisas para serem vistas, né? E isso não é por fé, né? A fé faz com que a gente ajude as pessoas sem querer nada em troca. A gente reconheça, faça o que a gente pode fazer, mas sem nenhuma intenção de querer algo em troca, a não ser as bênçãos do nosso Deus, a não ser o reconhecimento do nosso Deus. E ele dá aqui 2 exemplos do Antigo Testamento. Ele dá o exemplo de Abraão e ele dá o exemplo de Raabe. Abraão, quando ele foi sacrificar o filho dele, né, o filho da promessa, mesmo Deus pedindo algo difícil, né, a gente vai ver no Novo Testamento dizendo que ele acreditava que Deus poderia ressuscitar depois, né, o seu filho, mas ele foi obediente a Deus, né? Olha só, por fé ele teve ação, acreditou em Deus e agiu. E Raabe também. Raabe já tinha ouvido falar desse Deus, mas não era do povo de Deus. Mesmo assim, ela ajudou os mensageiros que estavam lá, acolheu esses emissários, né, cuidou deles, e depois ela foi recompensada também, né, porque acreditou no Deus. Então, a fé nossa vai ser mostrada por nossas ações. Nós, além de ir às reuniões no domingo e para o culto dominical, nós temos muito mais a servir no nome de Deus. Temos muito mais a fazer no reino de Deus. Nunca com favoritismo, tratando uns diferente de outros. Vamos tratar todos iguais, com a honra igual que é devido. Afinal, como filhos de Deus, nós vamos tratar bem todas as pessoas, servir aqueles que precisam da gente, né? Aqueles que a gente pode ajudar, nós vamos ajudar essas pessoas. E pegando esse exemplo aqui de Abraão, de Raabe, vamos lembrar muito bem que a fé, ela vai vir seguida sempre de ação. A fé vem com obras. Precisamos estar agindo. Por quê? Porque acreditamos em Deus. Nós fazemos porque recebemos de Deus o presente da vida eterna. Nós agimos, ajudamos as pessoas, tratamos bem a todos, servimos ao Senhor com os dons que Ele tem nos dado, porque nós já recebemos do nosso Deus o Espírito Santo em nós. Nós temos a promessa da vida eterna, recebemos o perdão dos pecados. Então, por causa da nossa fé em Deus, a fé em Jesus nos faz movimentar, fazer, né? Assim como os discípulos, né? Jesus falou para eles, ide pregar o evangelho. Eles saíram e pregaram o evangelho. Acreditando em Jesus, eles pregaram o evangelho. Nunca com favoritismo, sempre agindo pela fé que o nosso Deus, que em nosso Deus que nós temos a cada dia aprimorar. Que o Senhor sempre nos abençoe.